O bilionário da Tesla está sendo chamado de arma estratégica devido ao seu papel nos conflitos internacionais, e ameaças ao mundo envolvendo Estados Unidos, China e Rússia vêm sendo pauta de notícias mundiais. Elon Musk está cada vez mais envolvido nos conflitos geopolíticos e vem recebendo fortes ameaças desses países que já o consideram um de seus principais inimigos. Mas Elon Musk seria capaz de começar uma terceira guerra mundial com a Rússia e a China? O bilionário da Tesla possui muitos recursos, mas será que seriam recursos suficientes para uma guerra? E quais são os envolvimentos de Elon Musk no meio de tudo isso? Fique até o final do vídeo para entender exatamente o que está acontecendo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma notícia do Elon Musk. O mundo geopolítico é estranho, muitas vezes parece muito caótico e imprevisível. Sempre descobrimos que tudo o que aconteceu com a humanidade foi um processo único que estava sujeito a uma lógica simples. A luta por recursos gera poder e o poder gera a luta pelos recursos. De acordo com esse princípio, qualquer sistema feito pelo homem funciona desde pequenas empresas privadas até impérios centenários no mundo moderno. Os principais atores desse tipo são o Estado e as grandes empresas. Esses dois tipos de organizações jogam um grande jogo de xadrez geopolítico entre eles. Eles lutam para manter sua estabilidade. As grandes empresas estão cada vez mais difíceis de controlar. Os maiores interesses financeiros o forçam a jogar contra seu Estado, ou às vezes a favor, mas também há empreendedores que jogam contra todos para o bem de toda a humanidade. O que nos leva ao bilionário Elon Musk, um engenhoso inventor americano e habilidoso, que foi capaz de construir duas empresas gigantes da tecnologia que são consideradas muito influentes na nossa era, a Tesla e a SpaceX. Ambas as empresas estão se aproximando cada vez mais da próxima revolução. Passos científicos e tecnológicos gigantescos estão sendo dados. No entanto, eles estão ficando demais à margem da política, graças ao seu mandante Elon Musk, gerando o aumento de tensões internacionais. Nos últimos 10 anos, Elon começou a se envolver mais na política internacional, com dois objetivos: fazer o seu negócio crescer e criar um futuro melhor para a humanidade. Porém, fazendo isso, ele estabeleceu relações com os governos de diferentes países. Na China, por exemplo, construíram uma planta gigante para a produção de carros da Tesla, e na Rússia ele tentou estabelecer cooperação com a agência espacial russa. No entanto, as ideias de Musk foram pisoteadas pela dura realidade, quando Estados Unidos e China iniciaram pela primeira vez uma guerra comercial por influência econômica, e depois os dois países entraram em confronto diplomático. E a Rússia rejeitou completamente todas as propostas de cooperação de Musk, e depois invadiu completamente a Ucrânia, o que cortou ainda mais todas as oportunidades em potencial para uma maior cooperação. Mas Musk continuou buscando melhores resultados. Quando se iniciou o conflito militar, a Ucrânia pediu aos países que fornecessem armas e iniciassem as negociações sobre a paz. E Musk entendia perfeitamente que nenhum objetivo justificaria o sacrifício humano, e então sua empresa SpaceX forneceu terminais Starlink à Ucrânia, para que os civis e o exército pudessem se comunicar mesmo nos cantos mais escuros e inacessíveis do país. Musk também falou negativamente sobre a maré crescente de ódio contra os cidadãos comuns da Rússia, e pediu em um tweet para não incitar o ódio quando tudo estava um caos, fazendo uma piada chamando o presidente russo para uma batalha para decidir o destino da Ucrânia. Muitos acharam de fato que foi uma piada, mas as palavras usadas por Musk foram de um sentimento profundo e induziu o presidente da Federação Russa a parar de atacar para liquidar todos os custos e perdas. O bilionário americano acredita que seria melhor os poderosos decidirem tudo na mesa de negociações, sem prejudicar as pessoas comuns, escolhendo a diplomacia e não a guerra como meio. Mas no final ele não foi ouvido. Do lado econômico, as coisas se intensificaram na China, devido aos conflitos de interesse da economia dos Estados Unidos e China. As autoridades chinesas começaram a ameaçar empresários americanos com várias sanções, e a China queria privar a Tesla de todos os lucros que estavam tendo no país. Os chineses também apoiaram o assédio de Musk nas redes sociais quando explodiu o escândalo em torno da fábrica Tesla em Xangai. Algumas fontes chegaram a dizer que o Partido Comunista Chinês ameaçou Musk com a nacionalização da planta, e isso mostra que o mundo está parecendo cada vez mais com um grande barril de pólvora, e para impedi-lo de explodir, Elon é forçado a tomar um partido. Mas antes de tentar sugerir que lado Elon Musk está, vamos rever o estado da geopolítica moderna. O mundo é dividido
dividido em dois grandes campos. O primeiro deles foi claramente definido por um grupo como a OTAN e seus países aliados. A base dessa aliança são os países da Europa. O Ocidente e os Estados Unidos são regimes predominantemente democráticos e seu governo está do lado da Ucrânia no conflito com a Rússia e do lado Taiwan no conflito com a China. Os principais concorrentes a desafiar o domínio da OTAN continua sendo a Rússia e a China em primeiro lugar. Ambos os países estão envolvidos no maior conflito com a OTAN. Em segundo lugar, seus interesses não se contradizem. Terceiro, esses países têm algo a oferecer uns aos outros. A Rússia tem suprimentos e recursos naturais quase ilimitados, e a China tem a indústria mais poderosa no mundo. Juntos, esses dois países vizinhos seriam uma verdadeira aliança mortal e representariam um perigo muito grande para a segurança internacional. A razão principal disso é que seus governos não se opõem a resolver os problemas geopolíticos com agressão, além de possuírem exércitos altamente poderosos, treinados e armas nucleares em geral. Então, se a Rússia continuar sua invasão da Ucrânia e a China decide usar o método de força no conflito em Taiwan, provavelmente teríamos um confronto de duas alianças, na forma de guerra híbrida talvez, e talvez se transformaria em uma terceira guerra mundial. Em toda essa situação, Elon Musk pode apoiar os países ocidentais. Em primeiro lugar, esses são os países portadores de ideias semelhantes do próprio Elon, enquanto a China e Rússia são estados autoritários. Segundo, a ordem mundial construída pelo Oeste após a vitória da Guerra Fria é compreensível à cooperação internacional. O que a Rússia e a China estão dispostas a oferecer no mundo na questão de economia não está claro. O que podemos dizer até agora é que Rússia e China planejam construir uma sociedade multipolar com economias de orientação nacional, e isso prejudicaria a cooperação internacional e ameaçaria ainda mais os conflitos militares. Mas voltando um pouco, talvez Musk já teria previsto tantos acontecimentos desastrosos. Em 2014, em vez de ser politicamente descrito como meio democrata e meio republicano, ele foi socialmente liberal e financeiramente conservador. Em 2018, declarou que não era conservador, que estava registrado como independente e politicamente moderado. Em 2022, declarou que historicamente votou esmagadoramente por democratas, mas pretende votar nos republicanos nas próximas eleições, inspirado principalmente pelo cuidado da inteligência artificial. Musk também falou a favor da renda básica universal. Ele apoia a democracia diretamente e afirmou que acredita que o governo em Marte será uma democracia direta. Em setembro de 2021, em resposta às palavras do governador do Texas, que apoiou a política social do Texas, Musk tweetou: "Em geral, acho que o governo raramente deve impor as suas vontades às pessoas, e ao fazer isso, deveriam se esforçar para maximizar sua felicidade combinada." Todas essas aspirações de Musk pode ter sido feita no âmbito do sistema de valores propostas pelo Oriente. Outro fator importante que influencia Musk ao escolher o lado é quem começou a agressão na situação com a Ucrânia e Taiwan, porque os agressores são a Rússia e a China, o que significa que Musk será muito cético em relação a isso. Musk tem uma atitude muito mais positiva em relação aos Estados Unidos do que para outros países. Musk descreveu os Estados Unidos como provavelmente o maior país que já existiu na Terra, descrevendo-o como a maior força para o bem de todas as nações que existiu. Musk acredita que a democracia já não existia se não fossem os Estados Unidos, dizendo que eles evitaram o desaparecimento 3 vezes enquanto participavam da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Ele também afirmou que, em sua opinião, seria um erro dizer que a América é perfeita. Certamente não. Os Estados Unidos fez um monte de coisas estúpidas e ruins. No momento, Elon parece estar tentando ajudar e resolver todos os conflitos pacificamente. Em outubro de 2022, como trouxemos aqui no canal, Musk propôs um plano de paz para a guerra entre Rússia e Ucrânia em um post no Twitter. Um dos pontos da proposta previa a realização de um referendo supervisionado pela ONU nas regiões anexadas pela Rússia na Ucrânia, que garantia a neutralidade da Ucrânia. Mas seus comentários causaram uma grande indignação, inclusive com xingamentos explícitos. Figuras notáveis especializadas nas regiões, como o presidente da Ucrânia, Zelensky, reagiram a isso. Zelensky disse que isso não mudaria nada, pois seria evidente e um pouco provável que a solução deste problema fosse resolvida em um quadro de negociações simples. O conflito está se tornando cada vez mais tenso, e em breve, a Rússia junto com a China podem enfrentar os Estados Unidos em um conflito geopolítico decisivo. Você acha que os comentários e as atitudes de Musk nos conflitos geopolíticos podem ocasionar uma terceira guerra mundial? China e Rússia vão avançar? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.